Continuando agora o estudo de estereoquímica de reações na parte 3, inicialmente nós vamos ver a estereoquímica de adição de hidrogênio. Como nós vimos no capítulo 4, essa é uma reação bastante simples de você completar, né? Porque para haver adição de hidrogênio na ligação dupla de um alqueno, é necessário que você utilize um catalisador. Mas essa adição, ela é uma adição onde os dois hidrogênios entram sempre do mesmo lado. Então nós falamos que essa é uma adição sim, tá certo? Então, se o meu reagente não tem carbono quiral, e se for produzido 2 carbonos quirais aqui, se você produz 2 carbonos quirais, o máximo de estereoisômeros que você poderia ter seriam 4. Mas nessa reação apenas 2 vão ser formados, porque os hidrogênios só podem entrar do mesmo lado. Então, quando forma carbocato como intermediário ou radical como intermediário, e você gera 2 carbonos quirais, os 4 estereoisômeros vão ser formados. Mas quando você faz a adição de hidrogênio, que a reação, os 2 hidrogênios entram sempre do mesmo lado, que é uma adição sim, então, dos 4 estereoisômeros possíveis, apenas 2 são formados. E são assim representados aqui. Então, aqui você tem o cis 2,3 de deutério pente 2eno, né? E você faz uma hidrogenação. Então, os 2 hidrogênios podem entrar abaixo ou acima do plano do quadro, né? Do plano do papel aqui, do plano da ligação dupla. E aí você vai ter apenas esses 2 estereoisômeros, que para você nomeá-los, neste caso aqui, você vai ter que girar a ligação, porque o grupo de menor prioridade ele está no plano. Então você vai ter que fazer isso, como eu expliquei anteriormente. De qualquer forma, essa reação aqui é uma reação específica, porque o isômero cis produz esses 2 estereoisômeros. Se fosse o trans, ele ia produzir os outros 2 estereoisômeros e não esses mesmos que estão mostrados aqui. Tá certo? Então essa reação ela é estereoespecífica. E como toda reação estereoespecífica, ela também é estereosseletiva, porque ela gerou 2 carbonos quirais, mas com 2 carbonos quirais eu poderia formar 4 estereoisômeros. Se apenas 2 foram formados, é que essa reação teve uma estereosseletividade, tá certo? Bom, essa reação também ela pode gerar um composto meso, caso ocorra a reação de um alqueno simétrico. Quando tiver um alqueno simétrico aqui, e apenas o isômero cis é que poderia formar o composto meso, tá certo? Quando os 2 hidrogênios entrarem do mesmo lado, aqui desenhou eles entrando na parte de cima, tá certo? Como eles entraram na parte de cima, perceba o seguinte, esses 2 deutérios foram representados para baixo, aqui eles foram representados para frente. Você poderia ter colocado eles para trás, não tem problema, mas é importante que eles sejam representados do mesmo lado. Esses 2 grupos aqui, etil, né, eles foram representados para trás, mas você poderia ter desenhado para frente e o deutério para trás, mas é importante que eles fiquem do mesmo lado. Então, assim como o hidrogênio se adiciona do mesmo lado da molécula, então mostrou a adição em cima. Então você percebe claramente que aqui tem um plano de simetria, porque o desenho dessa estrutura foi feito eclipsado, o que facilita a sua visualização do composto meso, como nós explicamos lá no tópico 6, que falava de composto meso. Então, se o seu alqueno for cis, e ele apresentar uma certa simetria aqui, você já pode prever que o produto da sua reação vai ser apenas o composto meso. Né? Aqui não tem outro produto, apenas esse é o produto da reação. A adição sim de hidrogênio a um transalceno, ele nunca vai poder formar um composto meso. Então agora você tem o trans 2,3 de deutério pente 2eno, e quando você adicionar os hidrogênios, ou eles entram abaixo ou acima do plano. Então, entrando abaixo, você vai ter esse estereoisômero, e aí você percebe que você não tem plano de simetria aqui. Eu entrando em cima, também você percebe que não tem plano de simetria aqui.
Essas duas moléculas, elas são enantiômeros, tá certo? E, novamente, para você nomear, para saber se isso é R ou S, você vai ter que girar a ligação para fazer com que esses hidrogênios fiquem para trás ou para frente no plano. Quando você coloca eles no plano, você não tem como nomear, utilizar a nomenclatura absoluta R ou S, tá certo? Então, essa reação é uma reação estereoespecífica, porque o isômero cis gerou o composto meso, mas o isômero trans não gera o composto meso e gera os outros dois estereoisômeros possíveis, tá certo? E como eu falei, toda reação estereoespecífica ela também é estereosseletiva, porque se aqui gerou 2 carbonos quirais, o máximo de estereoisômeros que eu poderia ter seriam 4, mas no caso de cima só produziu um deles. E no de baixo também, se gerou 2 carbonos quirais, o máximo de estereoisômeros que eu poderia ter seriam 4, mas gerou apenas 2 deles. Então, existe uma seleção aqui, por isso essa reação é chamada de estereosseletiva. Então, concluindo essa adição de hidrogênio, ela é sempre uma reação estereoespecífica, pois os produtos de adição do isômero cis é diferente do trans, como eu falei no slide anterior. A adição de gás hidrogênio também é uma reação estereosseletiva, pois nem todos os produtos possíveis são formados. Quando você reage com o cis, produz alguns estereoisômeros, e quando você reage com o trans, produz os outros estereoisômeros. Então, isômeros cis e trans são possíveis apenas para anéis que contêm 8 ou mais carbonos. Então, contendo 8 carbonos, eu posso desenhar o cis-cicloocteno e também poderia desenhar os transcicloocteno. Mas, ao seno ciclo com menos de 8 carbonos, vão existir apenas na configuração cis. Portanto, quando eu fizer a hidrogenação de alcenos cíclicos, e os mais comuns são os ciclos com 6 e 5 carbonos, eu vou ter apenas os isômeros cis, né? Então, somente isômeros cis são obtidos quando alcenos que contêm menos de 8 átomos no anel existem. Então, você tem aqui esse composto, que é chamado de 1-isopropil 2-metilciclopenteno. Então, você tem uma ligação dupla aqui, e esses dois grupos eles estão direcionados para baixo. Quando você faz a hidrogenação, os hidrogênios têm que ser adicionados do mesmo lado. Ou adiciona acima ou abaixo do plano. Então, você vai ter a formação desses dois estereoisômeros. Lembra de novo, aqui não tinha carbono quiral. Se foi gerado 2 carbonos quirais, você no máximo poderia desenhar 4 estereoisômeros. Mas como a adição de hidrogênio é sim, ocorre a adição do mesmo lado, você consegue formar apenas 2 dos estereoisômeros formados. Por isso, essa reação é estereosseletiva. Bom, pode formar uma substância meso, caso o seu ciclo alqueno que você utilize, ele tenha simetria. Se ele tiver simetria, como está mostrando esse 1,2 de deutério ciclopenteno, quando você adicionar hidrogênio, ou eles entrarem do mesmo lado, para cima ou para baixo, vai dar no mesmo. Por quê? Aqui existe um plano de simetria. Então, pode formar o isômero meso no caso de adição de hidrogênio no alceno cíclico. Agora, nesse tópico, nós vamos estudar reações, a estereoquímica de reações de hidroboração ou oxidação, que está sendo mostrado aqui embaixo. Você tem essa estrutura cíclica aqui, né, um anel de 6 membros, então só tem essa estrutura aparecendo com a estrutura cis, grupos iguais do mesmo lado. Note que essa estrutura ela é simétrica, mas como você faz adição de BH3 e THF, e depois esse BH3 vai ser oxidado com peróxido de hidrogênio na presença de água e hidróxido, o que você vai ter como final dessa adição é a adição de água. Hidrogênio entra de um lado e o OH do outro. Então, mesmo essa molécula sendo simétrica aqui, o seu produto não vai ser simétrico, porque de um lado vai entrar um hidrogênio e do outro lado o OH. Mas, de qualquer forma, o mecanismo dessa reação mostra que também a adição de BH3 ela é uma adição sim. Então, quando você tem a ligação dupla, o mecanismo da reação tem um intermediário que ele é cíclico, né, que aqui é o estado de transição,
da reação. Então essa ligação está sendo formada, essa quebrada, essa formada e essa quebrada. Então você tem a adição do borano de uma adição sim. Ele se adiciona do mesmo lado da ligação dupla. E depois você pode fazer a oxidação desse grupo BH2 se transformar em hidróxido. Então, a adição de hidroboração à oxidação é uma adição de água, sim, onde os grupos entram do mesmo lado. Então, a adição sim, ela resulta apenas na formação de um par de enantiômeros. Se você não tem carbono quiral no seu reagente e você produziu 2 carbonos quirais, o máximo de estereosoma que você poderia ter é 4. Mas como os grupos só adicionam do mesmo lado, então ou hidrogênio OH se adiciona para cima ou para baixo, você só consegue obter um par de enantiômeros, né? E não os 4 estereoisômeros possíveis. Por isso, essa reação aqui, ela é estereosseletiva também, assim como ocorre com a reação de adição de hidrogênio. Só que na adição de hidrogênio existe a possibilidade de formar o composto meso. Já na adição de água, via esse mecanismo de reação, não é possível formar o composto meso. Certo? Então terminamos essa aula aqui e até a próxima.